O que detém o anticristo? Essa foi a pergunta feita aqui no canal. E hoje nós estamos aqui para responder o que detém a ação do anti-Messias, do anticristo. Fique conosco. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos aqui no canal Rasgando o Véu para falarmos sobre o que detém a ação do anticristo aqui na Terra. E esse é um assunto bem confuso, é uma confusão de quem detém, quem não detém. Uns dizem que é a igreja, outros dizem que é o Espírito Santo que detém essa ação do anticristo. Só que aqui na carta de Tessalonicenses já fica bem claro que não pode ser a igreja, que não pode ser o Espírito Santo, porque ele vai dizer que ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, ele diz que nós não vamos nos reunir com Cristo enquanto não surgir o homem do pecado, o filho da perdição e a apostasia. Nós não vamos falar da apostasia, vamos falar só desse filho da perdição. Então, quando ele fala que vai surgir um filho da perdição, quando ele fala aqui que vai surgir o homem do pecado, ele está falando de uma pessoa realmente. Uma pessoa, queridos irmãos, vai surgir, uma pessoa de carne e osso, vai surgir, se é que já não está pronta aí, esperando, aguardando o momento para entrar em cena. E essa pessoa, ela vai surgir caladamente. A pessoa está quieta, não está nem se manifestando, ela está sendo preparada. É uma pessoa, irmãos, que vai ser preparada para uma atuação maligna. Quando fala dele, aqui um pouquinho mais à frente, em Tessalonicenses 2, olha o que diz então o versículo 9. A esse cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. Então, esse homem que vai surgir, a vida dele é pautada em cima da eficácia de Satanás, porque ele vai com poder, com prodígios e sinais de mentira. Esse homem ele vai ser preparado desde a sua concepção até o seu nascimento, a sua vida. Ele não vai ser um homem qualquer, ele vai ser um homem que vai ser preparado para o mal. Satanás não pode perder esse homem, porque as fichas dele estão toda nesse indivíduo, que é profetizado lá por Daniel no século 6, que é dito aqui pelo apóstolo Paulo, que é dito lá, falado no apóstolo João, que Jesus fala sobre ele. Olha, como disse Daniel, então ele é anunciado várias vezes na Bíblia, porque vai ser um homem perverso como nunca houve em toda a face da terra. E ele vai ser preparado em toda magia negra, em toda feitiçaria, coisas que nós não temos ideia de que aconteça nesse mundo. Esse homem, o seu nascimento, para ser gerado, ele vai ser gerado nessa maldição toda. Porque ele é oferecido, a sua vida é oferecida para o mal. Porque um anjo caído, a antiga serpente, vai ser o dono dele, vai agir sobre a vida dele. Ele vai ser um instrumento para ser usado aqui na Terra. Ah, Cláudia, por que então a antiga serpente, o dragão não vem e não age sozinho, sem ninguém? Porque existe um acordo no mundo. Existe um padrão que Deus criou. Deus, ele falou assim para a serpente: agora você comerá do pó da terra. Então, ele tem um limite de ação. Ele não, se ele pudesse, ele vinha aqui e exterminava todo mundo. Mas ele é limitado pela ação da nossa terra, do nosso mundo, da nossa dimensão. Para entrar nessa dimensão, há um padrão de ação determinado pelo Criador. Há um padrão deixado por Deus. Então, ele tem um padrão. Ele não pode chegar aqui e fazer do jeito que ele quer, eu vou agir. Não. Então, ele precisa de usar o pó da terra. E aí esse anticristo vai ser o pó da terra que vai ser usadíssimo por ele.
Então, quando ele nasce, ele já nasce preparado para aquilo. Quando ele cresce totalmente dentro de um mundo preparado para isso, para servir a isso. Ele já sabe que ele veio com esse intento. O mundo espiritual está todo voltado para ele. E ele está aguardando, né? Porque o anticristo, ele não pode fazer nada sozinho. Ele vai nascer, vai crescer e vai aguardar. Porque Deus que determina o tempo. Vocês vão logo aí na frente entender porque eu digo que Deus determina o tempo, porque está escrito. Então, esse homem que está escrito aqui, que ele, aqui no 9, e cuja vida é segundo a eficácia de Satanás. Olha que coisa forte, irmãos. Segundo a eficácia da serpente. Está debaixo de uma proteção dessa. O sangue de Jesus tem poder. Mas é o que esse ser escolheu para a vida dele. E ele vai ser usado, então. Então, nós temos aqui um homem que vai estar na terra, sendo preparado e aguardando o seu momento de entrar em ação. Que é o que o irmão perguntou. Quando se manifesta o anticristo, em que momento ele vai se manifestar? O anticristo, ele não pode se manifestar enquanto Satanás não vier para agir na vida dele. Então ele pode querer, pode desejar, mas há um momento, ele está guardado para isso. Quando diz assim, muitos dizem aqui, porque já o mistério da injustiça opera. Isso é claro. A injustiça está no mundo e vai ficar. Desde que Adão perdeu o comando da terra, entrou a injustiça na terra. Por quê? Porque o mundo jaz o maligno. E esse maligno que jaz é porque a interferência dele total nesse mundo é permitida, e principalmente com aqueles que se conectam com ele, como é esse ser aqui, que vai estar ligado através de padrões malignos terríveis, através de ocultismos horríveis que ele vai realizar para estar conectado praticamente com esse ser. Uma conexão onde o corpo, a mente dele vai ser para seguir o dragão, a antiga serpente. E aí no versículo 7 fala dessa operação, desse que está operando. Somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então aí alguns falam assim, olha, somente a um que agora resiste é a igreja. Somente a um que agora resiste é o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo, a igreja, não vai ser tirado. Tem gente que fala assim, vai ser tirado a igreja, vai ser tirado o Espírito Santo. Não, quando o anticristo surgir, o apóstolo diz que nossa reunião com Cristo só se dará depois da apostasia e da manifestação desse homem. Então, pode se acalmar aquele irmão e saber que se você não passar para a eternidade, para o outro lado, você não falecer, você vai estar aqui e vai passar por isso. Esse homem do pecado vai estar na terra aguardando para se manifestar, mas ele vai se manifestar na hora certinha, porque ele não pode ser perdido, ele vai se manifestar na hora certa. E somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Essa palavra aqui, do meio seja tirado, quando a gente vai no grego, ela está referindo a diante de, na face de, aquele que luta contra quem ou contra alguém. Essa pessoa que está aqui, que se fala, esse ser somente a um que resiste, é a antiga serpente, que está no meio, mas que será tirada. Porque a serpente, o antigo dragão, está no segundo céu. Eu vou fazer um estudo só sobre o segundo céu para ver se a mente da gente ajuda e clareia mais. Então, nós temos o terceiro céu, nós temos o segundo céu e nós temos esse céu aí que a gente olha. Esse segundo céu, esse céu sideral, esse universo profundo aí, é ali que se encontra, nesse momento, o dragão, a antiga serpente, que está neste lugar com alguns anjos, porque nós temos anjos que estão presos no abismo, mas não vamos falar isso para não dar confusão. Então, ele está ali. Por isso que
A Bíblia fala o nosso acusador que nos acusa de dia e de noite. No vídeo passado nós falamos de Miguel, que Miguel ele vai ter uma ação muito grande nesse momento. Quando está escrito lá em Daniel 12, eu estou tentando puxar pela mente os vídeos que a gente já passou, tá, irmãos? Quando fala lá em Daniel 12, diz que naquele tempo virá Miguel e ele vai lutar pelo seu povo. Então, lá em Daniel, lá no século 6, no Apocalipse, vai dizer o guerreou, e Daniel, melhor ler, né, irmão, para não ficar muito falhado. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Você vê que quando eles vierem, eles vão tentar até abrir o poço do abismo para tirar mais aliados para a batalha final aqui sobre essa terra. E houve uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Por quê? Por quê, irmão? Porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus acusava de dia e de noite. Então, Satanás ele fica no segundo selo. Quando fala de Jó, diz que ele estava ali, naquela dimensão. E quando houve reunião de lá, ele começou a acusar já Jó. Aí Deus fala, vai lá, toca no que ele quer. Você quer o quê? Vai lá e toca. Aí o Senhor dá muita regalia, o Senhor vai lá e toca. Então, ele está ali. Mas quando há essa batalha, nós vamos ver que o arcanjo Miguel é o único que vai conseguir combater com ele e já vai ganhar e vai jogar ele para outra dimensão, uma dimensão abaixo. Quando ele joga para uma dimensão abaixo, ele vai cair agora de novo nessa terra. Então, quando ele cai nessa terra, há festejo, há alegria no céu. Por quê? Porque o tempo é chegado. Porque o acusador desceu, não está mais na segunda dimensão, não está mais no céu. Então, ali ele terminou o seu tempo. E aí, quando ele cai, você vai ver que vai ter alegria no céu. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao varão. Então, qual é o tempo da manifestação do anticristo? O anticristo ele só vai se manifestar, irmãos, quando chegar o momento certo. O anticristo só vai se manifestar quando a antiga serpente, o dragão, estiver aqui na terra, faltando pouco tempo. Então, tudo vai ser preparado para que o homem do pecado esteja esperando o dragão estar nessa terra. E aí, ele vai usar essa vida até o fim. Então, a antiga serpente, o dragão, é ele que dá início à manifestação do homem do pecado. Porque quando ele estiver um tempo pouco, que ele vai perseguir a mulher, então ele vai, o dragão que vai perseguir a mulher, Satanás que vai perseguir a mulher, vai ser o anticristo que vai perseguir a mulher. Mas como foi dito lá, o 9, e cuja vida é segundo a eficácia de Satanás. Então, o anticristo vai agir com a eficácia de Satanás. Estará o anticristo e Satanás usando esse ser nos últimos dias na terra. Então, por isso, ele não pode ser perdido. Não pode ser uma pessoa qualquer. É uma pessoa que vai ser trabalhada para ser usada. Então, queridos irmãos, quando fala aí, quando vai se manifestar, ele vai se manifestar nos últimos tempos, lá na última semana de Daniel, como fala. A última semana de Daniel, ela vai fechar isso tudo. Então, para finalizar a última semana de Daniel. Então, na última semana, nós vamos ver lá que na metade da semana, o anticristo vai fazer horrores contra o povo de Deus. Então, esses horrores que ele vai fazer, quando tiver nessa última semana, que vai atrás da mulher, que diz aqui em Apocalipse, que ele vai saber que são poucos os dias, ó. E quando o dragão vir
que fora lançado na terra, vocês estão entendendo, irmãos? Ele vai ser lançado aqui na terra, na nossa dimensão. Ele vai perseguir a mulher que dará luz ao filho varão. E foram dados à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempos, metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, há um grupo que vai ser protegido no deserto, e aí você vê um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quer dizer, 3 anos e meio certinho. Quando esse monstro tiver esse anticristo estiver sobre a terra agindo nesses 3 anos e meio, ele não está agindo sozinho, ele está agindo segundo a eficácia de Satanás, com o poder de Satanás, com mentira, com prodígio. E ele não vai ter no seu coração amor nenhum. Ele vai ter ódio, muito ódio. Entende, irmãos? Por que ele vai ter muito ódio? Porque ele vai estar preparado, ele é preparado, usado para isso. Então, nós falamos lá em Daniel 12, irmãos, eu já venho em outros vídeos falando sobre isso, tá? De repente, se ficar faltando alguma coisa, vocês voltem no outro vídeo. Então, quando a gente está falando que ele vai usar, ele vem com essa eficácia, ele vem com esse ódio todo, é porque é a eficácia do inimigo. Então ele vem para destruir o povo santo, ele vem com raiva, com ódio. Por isso que Jesus nos orienta. Quando ele estiver na Judéia, não vá buscar nada, fuja para os montes, porque é um ódio muito grande, irmãos. É uma vontade de destruição tão grande contra o povo de Deus que nada vai conseguir abalar isso. Por isso que nós temos lá em Daniel falando do arcanjo Miguel, que o arcanjo Miguel, ele vai batalhar contra esse dragão, essa antiga serpente. E lá em Daniel 12... vai falar também que Miguel, naquele tempo, 12, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, e se levantará pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas aquele tempo livrar-se ao seu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Irmãos, se o teu nome estiver escrito no livro, não temas, não tenha medo, mas já estamos anunciando aqui que será um tempo de angústia, qual nunca houve em toda a história de Israel. Nunca houve, irmãos, um tempo de angústia tão grande como esse está sendo avisado aqui, entendeu, irmãos? Nunca houve um tempo de angústia. Mas por que é esse tempo de angústia? Porque Satanás será jogado na terra e o anticristo, esse homem, vai estar esperando ele para começar a pior ação de toda a história. Porque aí o inimigo, ele sabe que o tempo é pouco, então ele vai com toda a sua fúria. Então, na última semana de Daniel, os 7 anos e meio, na metade final, é dado para a ação do maligno. Esse tempo é a ação dele. Então ele sabe que não tem mais jeito, ele sabe que não tem mais volta, então ele vai com toda a raiva. Então, irmãos, o que detém o anticristo, o que está detendo ele é essa espera. Quando houver batalha nos céus, Miguel vai batalhar, vai jogar ele na nossa dimensão, onde esse homem vai estar aguardando, já preparado para ser usado nos últimos dias. Então não vai ter conversa com esse anticristo. Vai ser a mentira, o ódio, a raiva, de todas as formas. Irmãos, eu estou tentando explicar da melhor forma possível, porque eu sei que esse vídeo, esse assunto é um assunto muito difícil de compreender. Sei também que tem muitos irmãos que não vão poder alcançar, não vão conseguir entender esse assunto. Mas que em nome de Jesus, esse vídeo te ajude, você abra, entenda, leia, volte, ore ao Espírito Santo para que abra o seu entendimento para entender esse vídeo. Eu queria agradecer os irmãos que estão compartilhando, os irmãos que estão se inscrevendo e deixando comentário aí, irmãos. Quero agradecer muito a vocês. Eu quero agradecer muito a vocês. E fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.